Bebê arco-íris. Não sei se você já ouviu falar, se você já pesquisou sobre, se você considera que tenha um bebê arco-íris. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiramente, qual é a ideia? O que é esse bebê arco-íris? Bebê arco-íris é aquele bebê que vem pós um período de crise. O que isso quer dizer? Depois da tempestade, vem um arco-íris. Essa aqui seria a ideia. Então, normalmente, mulheres que passam por perdas gestacionais consideram que o próximo filho que vem assim para alegrar um momento que estava tenebroso, é um bebê arco-íris. Seria, né, o arco-íris depois da tempestade. Isso é o que as pessoas consideram como bebê arco-íris. Caso você nunca tenha ouvido falar, né, muito prazer, essa é a explicação mais básica que existe em relação a isso. Agora, e se fosse comigo, né, que é o quadro de hoje? Como que eu vejo essa questão do bebê arco-íris? Para mim, eu acho um assunto muito delicado. É importante ressaltar aqui que eu não tive, até o momento, nenhuma perda gestacional. Então, assim, é difícil, não consigo me colocar neste lugar de fala, mas eu consigo me colocar como mulher, como mãe, e como psicóloga perinatal, que atendo e acompanho mães nessa fase gestacional e muitas que passaram por abortos espontâneos, muitas mesmo, que passaram por abortos espontâneos. O que eu vejo e o que eu trabalho com essas mães, com essas mulheres? Eu acho que é importante a gente considerar o bebê arco-íris, o bebê que morreu, e não o bebê que vem depois. Por quê? Porque assim, pensando em questão emocional, os filhos sempre vão chegar em um momento específico da vida. Eles vão ter um lugar nessa família. Por isso que cada filho é único, mesmo que os pais cuidem da mesma maneira, e nem entrando em muitos detalhes aqui. Cada filho é único, não só por sua personalidade, mas porque os pais estão num período específico de vida na chegada dessa criança. Então, assim, o lugar deste filho importa. O lugar, o papel que essa família vai colocar para ele, para ela, importa. Então, se a gente considera que o bebê que vem depois de um irmão que morreu, ele é o arco-íris, o que entende-se? Entende-se que ele é a alegria da família. Você coloca, sem querer, inconscientemente, essa carga, esse peso na criança que ela é responsável pela alegria da família. Isso, existem várias camadas de problemas que a gente precisa trabalhar em relação a isso. Mas assim, por que então o bebê arco-íris tem que ser esse bebê que morreu? Porque ele precisa fechar o ciclo nele mesmo. Então a mulher teve um período gestacional, teve um aborto, sofreu ali, né, passou por um aborto, tem a tempestade do luto, enfim, e esse bebê que morreu tem que virar o arco-íris. É o primeiro filho, o segundo filho é independente. E ele precisa ter esse lugar na família também do filho perdido, do filho que foi embora. E é muito difícil simbolizar isso, tá? Mas é extremamente importante. A grande maioria das vezes, as mulheres têm uma perda gestacional na primeira gestação. É o mais comum que acontece. Então, até assim, uma a cada 4 ou 5 mulheres vai ter uma perda gestacional de primeira gestação. Então, é um número muito considerável. É super comum isso acontecer. Essa perda gestacional, então, assim, a mulher, ela engravidou, enfim, esse é o primeiro filho dela. E foi esse filho que veio a falecer. Então, o segundo filho dela é o próximo, se ela desejar engravidar novamente, se ela quiser conseguir, enfim, engravidar novamente. E esse segundo entra como segundo filho do casal, né, na relação ali, e entra com uma página em branco, tá? Sem ter tido nenhum tipo de responsabilidade na família de querer, é como se essa criança fosse obrigada a alegrar todo mundo. Por isso, assim, é uma visão diferenciada do que as pessoas consideram como bebê arco-íris. Eu tenho completa certeza disso. Tenho certeza que muitas mulheres não vão concordar com isso e tá tudo bem. Eu quero deixar aqui o meu relato do que seria interessante a gente trabalhar, emocionalmente falando, por causa dos lugares, dos papéis que essas crianças vão ocupar na vida, na família, tá? Então, o bebê arco-íris, ao meu ver, ele precisa ser o bebê que morreu. Que daí a gente começa e fecha um ciclo nele mesmo. Ele é responsável, esse bebê que foi, pela tristeza e pela alegria ao mesmo tempo. E o bebê que vem, ele vem com uma página em branco, para poder ser uma alegria também, mas não nessa sensação de obrigatoriedade de ser o filho que vem para alegrar a família, tá bom?
é isso. Eu quero saber muito a opinião de vocês sobre isso. Eu quero que vocês coloquem aqui, me mandem mensagem, enfim, né? Pode, eu sei que isso é bem polêmico, então pode falar aí sua opinião e vamos conversar mais sobre isso, tá bom? Um beijo, até!